Senhor presidente, eu tenho muito orgulho do que nós fizemos durante todo esse período de debate e de enfrentamento da reforma da Previdência. A liderança da minoria é composta pelos partidos de oposição. Nós demonstramos aqui conhecimento da matéria. Conhecimento dos dados, conhecimento da Constituição, conhecimento da Seguridade Social e muita proximidade com a realidade do povo. Eu ouvi aqui muita gente defender a reforma da Previdência, repetindo frases feitas, repetindo mantras, repetindo papéis escritos, repetindo discursos que não são verdadeiros sobre a economia do Brasil, sobre as mágicas soluções pautadas na reforma da Previdência, como se, de fato, este modelo da Seguridade Social fosse insustentável, como se ele fosse a causa dos problemas brasileiros e como se esta reforma desse solução aos problemas do Brasil. Quem conhece, de fato, a Seguridade Social, a macroeconomia e a economia brasileira, jamais pode repetir ou afirmar uma coisa dessa. Porque sabe que este modelo é absolutamente sustentável. Se assim não fosse, não cairia sobre ele, sobre seus recursos, a desvinculação de recursos da União durante todos esses anos, porque ele era, de fato, superavitário. Eu diria mais, eu diria que a aprovação, neste primeiro turno, desse texto matriz da reforma da Previdência, ele foi uma grande perda para a sociedade e para o país, porque ele feriu algo construído com muita luta no processo de redemocratização do Brasil. E foi um processo que demandou muita construção, muito diálogo, muito conhecimento para garantir universalidade de políticas públicas na saúde, para garantir universalidade no campo da assistência, para incluir os trabalhadores rurais e garantir um princípio fundamental, que era o princípio da dignidade humana, para ninguém ganhar o benefício abaixo de um salário mínimo. E isso se rompeu nessa reforma da Previdência. Se quebrou o princípio de um orçamento único, se quebrou o princípio da dignidade humana e se quebrou um princípio da solidariedade, da integralidade desse orçamento e mais, se fez uma economia sobre os que ganham menos. É mentira que se combateu o privilégio. É mentira. A própria possibilidade de manter a anistia das dívidas, como se fez aqui, para os grandes empresários rurais, quebrou a coerência do discurso. O que se fez aqui no último dia desta comissão. Não adianta, vocês podem falar o que vocês quiserem. Basta olhar o que se fez com a pensão por morte, basta olhar o que se fez com o abono salarial, o que se fez com o cálculo do benefício, o que se fez com a desconstitucionalização, inclusive da área do serviço público. Eu não estou falando aqui de Marajá, não. Eu estou falando aqui da grande massa de servidores públicos que nem de longe chegam nem perto do teto salarial constitucional. Nem de perto. Eu estou falando aqui da grande massa que não são servidores de governo, são servidores do povo. Que entra ou sai governo, os servidores estão aí. E já tiveram 3 reformas sobre eles e já contribuem sobre o teto. E já tem que pagar um fundo de pensão complementar que esta reforma permite a privatização. Nós estamos falando aqui de uma reforma cujos benefícios não programados, como proteção à maternidade, acidente de trabalho, invalidez, podem ser privatizados. Nós estamos falando aqui de um fundo de pensão complementar do serviço público que pode ser privatizado. Nós estamos falando aqui de um trabalhador rural que não ficou completamente protegido quando se permite uma contribuição mínima por segurado, que pode voltar em lei a ser R$ 600 por mês. Nós estamos falando aqui de uma pensionista que, com uma chamada renda formal, cujo conceito nem existe no Brasil, pode ser o Bolsa Família, tirando o salário mínimo da pensão por morte da maioria das mulheres pobres. Esta reforma prejudicou os trabalhadores e trabalhadoras e particularmente as mulheres e as mulheres negras. Esta reforma
sofreu, sim, uma grande derrota por grande obra da oposição e da sociedade que foi para a rua. As centrais sindicais, o movimento organizado, o movimento da educação fortíssimo, que os defensores da reforma não conseguiram confrontar, por isso passou a transição modificada dos professores, porque esse movimento teve força. Mas aqui, movimento estudantil, movimento da educação, mas aqui é bom dizer que o núcleo da reforma foi derrotado, que era a capitalização, que era o grande benefício aos bancos, que o senhor Paulo Guedes disse que ia embora. Devia ter ido mesmo, devia ter cumprido a sua palavra, porque ele não conseguiu sequer trazer os números do que seria a capitalização. Porque, repito aqui, é um economista medíocre, aliás, é assim que o chamam no meio do mundo da economia. Não conseguiu nem dizer a sua própria base qual era o custo dessa transição. Nem a própria base conseguiu manter isto. Essa derrota eles sofreram. Essa derrota o governo não teve como dizer que não foi. O senhor Paulo Guedes, cuja reforma seria dele, não conseguiu manter. Agora digo, com todos os prejuízos que o governo teve, com vitórias que a oposição teve, que foram parciais em muitos itens, mesmo no BPC, que não ficou abaixo do salário mínimo, nos professores, na exclusão previdenciária, não conseguiram descapitalizar o BNDES, na questão que nós conseguimos também dos rurais, uma série de vitórias, mas o prejuízo permaneceu para a população pobre. E nós vamos, no segundo turno, insistir nos nossos destaques supressivos para proteger o povo brasileiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado.